Você conhece a história do Corinthians? Há quem diga que temos o peso da nossa história sobre nossos ombros e, portanto, não podemos nos calar quando vemos a democracia do nosso país sendo vilipendiada, como vem sendo neste momento no Brasil. Mas esse vídeo não é exatamente sobre isso. Eu vou falar, na verdade, um pouco sobre um argumento que vem sendo utilizado recorrente pela rede bolsonarista de desinformação para minimizar as manifestações. Eles vêm dizendo: olha lá, a esquerda, que era contra manifestações de rua, que era a favor do isolamento, agora está aplaudindo a manifestação dos corintianos com os palmeirenses. Não, não é isso. Não caia nesse tipo de simplificação grosseira. Gente que fala assim, fala como se a esquerda tivesse CPF e fosse uma pessoa. Isso não é verdade. Não caia jamais em argumentos simplificadores como esse. Exemplo, se você vê a entrevista de um dos organizadores da manifestação, que é historiador, ele fala sobre o paradoxo da intolerância proposto por Karl Popper, que a história nos mostra, como já nos mostrou de forma clara e objetiva, que ser tolerante com os intolerantes, com aqueles que pedem contra a democracia, que pedem AI-5, que pedem a perseguição, que utilizam do discurso do inimigo, isso nos leva a verdadeiros genocídios e a um banho de sangue. E, portanto, seria a única intolerância aceitável seria a intolerância contra os intolerantes. Esse organizador corintiano, ele é historiador e ele expõe ali os seus argumentos. Outra coisa importante de dizer é que existe uma corrente já de opinião dentro da esquerda que diz que pelo menos em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, o discurso bolsonarista anti-quarentena já venceu, a desinformação venceu, a ciência. Ou seja, nesses estados o desastre já está dado, o isolamento, o decreto do governador já não está sendo respeitado, as pessoas já estão atuando como se fosse uma gripezinha. Portanto, não adianta mais ficar em casa e deixar os fascistas pedindo AI-5 sozinhos nas ruas, apenas está fortalecendo o bolsonarismo e aquele show de horrores que vira uma propaganda negativa no mundo inteiro, a ele andando de cavalo, foi comparado no mundo inteiro com outros líderes fascistas, foi piada no mundo inteiro, foi notícia negativa no mundo inteiro. Porém, internamente, essas coisas não vêm causando um impacto negativo na nossa população que já está muito fanatizada pela rede de desinformação do WhatsApp e das redes sociais, por essa paixão ideológica e pelo ódio ao inimigo que já foi construído no imaginário popular. Então, parte da esquerda diz que temos que ir às ruas e enfrentar os extremistas de direita. Existe o Vladimir Safati, por exemplo, defendendo que devemos ir à rua. Portanto, existe uma corrente dentro da esquerda que já diz que devemos ir à rua. Mas se você acessar agora o Twitter do Glauber Braga, que foi a manifestação, por exemplo, você vai ver muita gente de esquerda dizendo que não, que está errado, que não deveria haver manifestações neste momento, que ainda não é a hora. Há, por exemplo, Ciro Gomes e Marina Silva que lançaram o movimento Janelas pela Democracia. Tem o Eduardo Moreira que lançou o movimento Somos 70%. São movimentos que não pretendem tomar as ruas, mas que pretendem tomar as redes, as mentes das pessoas e etc. Há movimentos de esquerda fazendo oposição ao desgoverno Bolsonaro sem que se vá às ruas. Eu mesmo ainda não tenho uma opinião formada se já fomos realmente, se o desastre já está dado em São Paulo ao ponto de que ir ou não fazer uma manifestação não vai mais fazer a diferença, já que o discurso bolsonarista venceu. A questão é, existem diversas correntes de pensamento. Qualquer generalização é burra. Portanto, se você vê alguém generalizando qualquer coisa, como por exemplo, toda torcida organizada é criminosa, não é verdade. Existem torcidas organizadas e torcidas organizadas, membros e membros das torcidas organizadas. Todo argumento, todo raciocínio que seja generalizador é burro. Não caia nesse argumento, não caia, certo? Presta atenção.
Quem me conhece sabe que eu sempre defendo o ponto de vista científico, sempre utilizo o método científico para formar as minhas opiniões, sempre utilizo pesquisas científicas para fundamentar as minhas opiniões. Portanto, eu nesse momento sou muito mais favorável a manifestações como Janelas pela Rua ou como o Somos 70%. Tá certo? Eu quero deixar isso bem claro. Os números mostram que o número de infectados só está aumentando e não creio, pela ciência, não é o momento de ir para a rua, não é o momento de se manifestar, não é o momento de fazer nenhum tipo de aglomeração. Portanto, eu ainda não sou favorável. O meu argumento aqui nesse vídeo é contra a generalização, como se a esquerda isso demonstrasse uma espécie de contradição da esquerda. Olha lá, ele defende o isolamento, mas está indo para a manifestação. O próprio líder do movimento lá do Corinthians, na entrevista, disse que é a favor do isolamento, mas dada a situação não há mais o que fazer, por isso tem que ir para a rua. Eu não estou convencido disso. A ciência diz que não é hora de ir para a rua. Ainda dá tempo de fazer um lockdown, um isolamento correto e esticar essa curva. Mas isso depende da população. A esperança é o que move esse meu raciocínio. A esperança de que as pessoas caiam na real e sigam o raciocínio científico. Mas é verdade que há uma certa clareza de que o bolsonarismo venceu as políticas de isolamento. Pode ser que seja um banho de sangue, será com certeza. Mas não caia nas generalizações desses argumentos burros que servem só para te manipular.